Olá, pessoal. Aqui é a professora Vera Telma, de Biologia, e hoje nós vamos estar falando nessa aula sobre as moléculas orgânicas, tá? Na aula passada, relembrando aí, a gente falou sobre as moléculas inorgânicas, né? Água e sais minerais. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre os glicídios, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Até aqui que nós vamos falar na aula de hoje, tá? As vitaminas e ácidos nucleicos ficarão para a próxima aula, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre carboidrato, lipídio e proteína. Carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato, a gente imediatamente lembra do pão, do macarrão, da batata, do arroz, né? E hoje a gente vai aprender, né, particularidades sobre essa molécula aí tão importante para a nossa nutrição, né, para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios, como estava lá no começo da apresentação, tá? Eles são açúcares, né? São chamados de açúcares ou também de glicídios. A maioria dos carboidratos, eles vão possuir função energética. A gente já vai falar sobre isso, mas também podem atuar na constituição estrutural e na genética também. São formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. A gente vai ver tudo isso aqui agora detalhadamente. As funções aí dos carboidratos, tá, gente? A primeira função ou a função mais importante é a função energética, tá? Os carboidratos, eles são utilizados pelas células para a produção de ATP. ATP, adenosina trifosfato, é a nossa molécula de energia, fornecendo portanto, energia para a realização das atividades celulares. Tá? Qualquer atividade do nosso corpo vai precisar de ATP e sem essa moleculinha aqui energética, a gente não sobrevive, a gente morre. A glicose é o principal carboidrato utilizado para a respiração celular, tá? Para produzir energia. Essa moleculinha de ATP aqui, gente, ela é produzida dentro das mitocôndrias, num processo chamado de respiração celular, tá? Onde vai usar a glicose e o oxigênio como matéria-prima para a produção dessa moleculinha aqui de ATP, essa molécula de energia, tá? Na função estrutural, a gente destaca duas, né? Que é a celulose, que é o principal componente da parede celular dos vegetais, e a quitina, um carboidrato encontrado aonde? No exoesqueleto dos artrópodes. Relembrando aí, exoesqueleto significa esqueleto externo. A gente sabe que os artrópodes, eles possuem um esqueleto externo, né? Mamíferos como nós temos endoesqueleto, né? E os artrópodes possuem um exoesqueleto. Então, nós temos aí como carboidrato estrutural a quitina, que faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose, que é o principal componente aí da parede celular dos vegetais. Quando a gente se alimenta com os vegetais, o nosso organismo ele não é capaz de quebrar a celulose, tá? Então, quando o alimento ele é muito cheio de fibra, que é o que a gente chama de fibra, a gente não quebra essa celulose. E aí a gente vai dizer que ele vai servir para passar pelo trato digestório e formar o bolo fecal. É importante a gente se alimentar de fibras também, tá? Vegetais, enfim, uma série aí de alimentos, né? Que possuem fibras e aí
vão fazer parte aí do bolo fecal, né? Vai limpar o nosso intestino e é importante. Então, a celulose é um carboidrato que tem função estrutural porque participa onde? Na parede celular dos vegetais. Função de reserva também. Além de fornecer energia, né, de maneira imediata lá com a glicose, os carboidratos eles podem ser armazenados de diferentes formas. Nos vegetais, é o amido, né? Depois da fotossíntese, o produto da fotossíntese é o amido, que é um carboidrato de reserva dos vegetais. E nos animais, o carboidrato de reserva é o glicogênio, ou seja, toda vez que a gente se alimenta de muito carboidrato, o organismo ele guarda um pouco na forma de glicogênio, tá? Que é sintetizado lá no fígado, ok? Então, tem função de reserva que para os animais e os fungos também é o glicogênio e nos vegetais é o amido. Carboidratos monossacarídeos. Então, vamos ver aí os tipos, né, de carboidratos. São moléculas menores, menor molécula de carboidrato, a fórmula geral é CH2O, onde o Nzinho aqui, esses Nzinhos aqui, ó, significa o número de carboidrato, ou de carbono, tá? A quantidade de carbono, tá? E aí nós vamos ter as trioses, as tetraoses e as hexoses e as pentoses, tá? Que tá aqui escondidinho aqui atrás. Monossacarídeos são as unidades mais simples de carboidratos e são constituídas por apenas uma unidade cetona. Na sua composição, consta carbono numa ligação dupla com oxigênio. Podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbonos que possuem. Então, vamos lá. O que é uma triose? É um monossacarídeo com 3 carbonos, uma tetrose com 4 carbonos, uma pentose com 5 carbonos, uma hexose com 6, uma heptose com 7 ou octose com 8. No caso aqui, a glicose, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a glicose é uma hexose, tá? Porque ela possui 6 carbonos, tá? E quando eu falo de cetona, é isso aqui, ó. Na sua composição, consta carbono numa ligação dupla com oxigênio, tá? Então, ela tá aqui, ó, carbono numa ligação dupla, tá vendo aqui, ó, ligação dupla com oxigênio, tá? Então, os monossacarídeos, eles são cetonas, tá? Tá vendo aqui a frutose numa ligação dupla aqui, ó, com oxigênio, tá? Dois monossacarídeos mais abundantes na natureza são a glicose, que tá aqui, ó, e a frutose. Então, tá aqui, ó, monossacarídeos. Nós vamos ter as principais pentoses, que é a ribose e a desoxirribose, e as hectoses, que são a glicose, tá? E esses outros aí. Os oligossacarídeos, formados por até 10 monossacarídeos, a união de 2 ou mais monossacarídeos ocorre através da reação de desidratação, ou seja, a perda de uma molécula de água. Vamos passar. Tá aqui, ó. Exemplos de disacarídeos. Os principais oligossacarídeos são os disacarídeos, tá? E aí, são eles a sacarose, a lactose e a maltose, tá? São os principais disacarídeos, ou os principais oligossacarídeos, que são os disacarídeos, tá? Vamos lá? Então, vamos lá, disacarídeo. A sacarose é conhecida como açúcar comum,
sendo extraído para distribuição comercial da cana-de-açúcar. Então, é aquele açúcar que a gente adoça lá o café, né, o suco. Ele tanto pode ser extraído da cana-de-açúcar como da beterraba também. A lactose é conhecida vulgarmente como por açúcar do leite, tá? Constitui entre 2 a 8% dos sólidos presentes no leite. Então, o leite ele tem bastante carboidrato, tá, gente? Que é a lactose, que é o açúcar do leite. E a maltose, ela é produzida em cereais em germinação, tais como a cevada, num processo relevante de fermentação alcoólica, né? Na maltagem da cevada, a concentração de malte é maximizada neste cereal. A maltose é então usada pelas leveduras durante a fermentação e produzindo etanol e dióxido de carbono. Então, a maltose ela é produzida, né, em cereais em germinação, tá? E como a cevada, né? Quando a gente fala, quando existe a produção aí de cerveja, tá bom? Aqui é um resumo, né, do que a gente acabou de falar. Então, a maltose, ela é composta por 2 moléculas de glicose, tá? Onde que tem? Nos cereais em germinação. A sacarose, que é a glicose mais frutose, tá lá na cana-de-açúcar, é aquele açúcar comum que a gente usa no nosso dia a dia. E a lactose, que é a glicose mais galactose, é o açúcar do leite, tá? Só um resuminho aí do que a gente já tinha acabado de falar. E os polissacarídeos são formados por mais de 10 monossacarídeos. Exemplo, nós vamos ter amido, celulose, glicogênio, quitina. Então, vamos ver aqui, ó. Celulose, encontrada principalmente nas plantas, onde participa na construção da parede celular, que a gente já falou anteriormente. A quitina, no exoesqueleto dos artrópodes. O amido é o carboidrato de reserva das plantas, né? Função de reserva. E o glicogênio é o carboidrato de reserva dos animais e dos fungos também, tá? Agora vamos falar, né, sobre os lipídios. Lipídios, gente, são as gorduras, né? Então, vamos aí ver o que a gente tem sobre os lipídios. Função dos lipídios. Reserva de energia, lembrando que o carboidrato é fonte de energia. O lipídio, ele é uma reserva de energia. Quando não tem carboidrato, não tem glicose no corpo, o corpo vai lá na reserva de energia de gordura para transformar aquilo ali em molécula de glicose para usar na respiração celular, tá? Então, é reserva de energia, utilizada pelo corpo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais também, tá? É também a sua função de isolante térmico. Nos animais, as células de gordura, que são os adipócitos, formam uma camada que atua na manutenção da temperatura do corpo, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios, né? O urso polar, enfim, vários outros animais aí que possuem uma camada bem espessa de adipócitos, de células de gordura. Os ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais extraídos da semente, como o óleo de soja, de girassol, de canola, de milho, né? De canola, desculpa, de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e nas membranas celulares. A absorção de vitaminas é uma função também dos lipídios, porque existem aquelas vitaminas que são lipossolúveis, né? Ou seja, elas não se misturam com a água, mas elas são solúveis na gordura. Então, auxiliam a absorção da vitamina A, D, E, K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação, para fazer
carregar, né, essas moléculas de vitamina aí para dentro da corrente sanguínea, tá? Então, é um fator importante aí a absorção de vitaminas lipossolúveis pelos lipídios. E estrutural compõe a membrana plasmática das células em uma bicamada de lipídios, ou seja, de gordura, tá? Então, a membrana plasmática de todas as células do nosso corpo, ela é formada por uma bicamada de moléculas de gordura, tá? Que a gente chama de fosfolipídio. Então, tem função estrutural também os lipídios. A classificação dos lipídios. Eles são classificados em carotenoides, ceras, fosfolipídios, glicerídeos. Vou parar por aqui, vamos ver esses primeiro. São pigmentos alaranjados presentes nas células de todas as plantas que participam na fotossíntese junto com a clorofila. Porém, vai desempenhar um papel acessório, porque a molécula principal para a fotossíntese é a clorofila, né? Mas os carotenoides, eles possuem aí uma função acessória junto à clorofila. Um exemplo de fonte de caroteno é a cenoura, né? Que ao ser ingerida, essa substância se torna precursora da vitamina A, fundamental para a visão da gente, né? Os carotenoides, também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório. Então, geralmente os vegetais cor de abóbora possuem bastante carotenoides, tá? Alaranjados, né? Possuem bastante carotenoides. As ceras estão presentes nas superfícies das folhas, né? As folhas, se você observar bem, elas têm uma camada oleosa por cima, né? No corpo de alguns insetos, nas ceras de abelhas e até mesmo aquela que há dentro do ouvido humano. Também tudo isso aí é lipídio, é gordura. Esse tipo de lipídio é altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. Por isso que as folhinhas das plantas possuem essas ceras, para evitar a perda de água e o ressecamento, né, das folhas do corpo da planta. São constituídas por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, e um ou mais ácidos graxos, tá? Essas aí são as ceras. Os fosfolipídios são os principais componentes da membrana celular, como eu acabei de falar. É um glicerídeo, ou seja, um glicerol unido a ácidos graxos, combinado com um fosfato, que a gente chama de fosfolipídio. Duas moléculas de lipídio ligadas aí ou combinadas com um fosfato. E os glicerídeos, o exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é formado por 3 moléculas de ácido graxo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Esteroides, como exemplo de esteroides, podemos citar os hormônios sexuais, masculino e feminino, e outros hormônios presentes no corpo. O colesterol, esse lipídio é importante para o bom funcionamento do corpo, pois os nossos tecidos utilizam-no para funções vitais, tais como produzir os hormônios sexuais, masculino e feminino. Então, uma função aí do colesterol é produzir os hormônios sexuais, masculino e feminino. Também é importante para a síntese da membrana celular e para a produção de vitamina D. Então, o colesterol é importantíssimo no nosso corpo. As moléculas de colesterol associam-se às proteínas sanguíneas, que a gente chama de apoproteínas, formando as lipoproteínas de HDL ou LDL, que são responsáveis pelo transporte dos esteroides, tá? As lipoproteínas LDL carregam o colesterol, tá? Então, essa moleculinha aqui, ó, de LDL, ela vai carregar o colesterol, tá?
que, se for consumido em excesso, se acumula no sangue. Então, o colesterol, a gente tem que estar vigiando aí o consumo de muita gordura, porque o colesterol em excesso, existe o risco aí da aterosclerose, né? Que é o acúmulo, está aqui nessa imagem, ó, o acúmulo de moléculas de gordura nas artérias. Já as lipoproteínas HDL retiram o excesso de colesterol do sangue e levam até o fígado. Então, a gente diz que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. O LDL, ele vai carregar o colesterol, que, se tiver em excesso, vai acabar se acumulando aqui nas artérias. E o HDL, ele vai fazer a limpeza, ele vai carregar aí esse HDL aí, ó, para o fígado, não permitindo que ele fique na corrente sanguínea. O problema é quando tem mais LDL, ou colesterol ruim, do que HDL, que é o colesterol bom, porque aí o HDL, ele não vai dar conta de carregar tanta molécula de LDL e elas vão acabar se acumulando aí, né? Aí, por fazer esse papel de limpeza, as HDL são chamadas de colesterol bom. Aqui, a gente tem uma tabelinha, né? Quando se faz lá um exame de sangue para saber os níveis de colesterol, nós temos aí o nível menor do que 100, é um nível ótimo, tá? De 100 a 129, próximo ou acima um pouquinho do valor ótimo. De 130 a 159 já é o limite, a gente chama de limítrofe, tá? De 160 a 189, a gente já diz que o colesterol está alto, risco de aterosclerose, de desenvolver entupimento das artérias. De 190 ou superior a isso, o risco é muito alto. Tem muito colesterol circulando aí na sua corrente sanguínea e o risco de você desenvolver uma aterosclerose é muito, muito grande. Então, quando você fizer um exame de sangue, você pode dar uma olhada aí e ver se está dentro aí desses parâmetros ótimo, limítrofe, alto ou muito alto, tá? Isso tem a ver com a sua alimentação, tá, gente? E aí vamos para as proteínas. As proteínas são componentes de tecidos, membranas, determinam a ocorrência de reações químicas no organismo. São polímeros compostos por aminoácidos, então, quando decompostas as proteínas, elas viram moleculinhas de aminoácidos. Obtemos as proteínas na alimentação, elas digeridas no tubo digestório, né? São digeridas no tubo digestório e transformadas, quebradas, né? Em aminoácidos e aí levadas para a nossa corrente sanguínea e para as nossas células aí, para a síntese das nossas proteínas, né? Porque quando a gente come um pedaço de carne, por exemplo, a gente está comendo as proteínas do boi, né? E essas proteínas precisam passar no nosso trato digestório, serem quebradas em moléculas de aminoácido, levadas para a nossa célula e lá na nossa célula, sob o comando do nosso DNA, vão ser formadas as proteínas que o nosso corpo necessita, tá, gente? Grosso modo, é isso que acontece. Os 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Ó, aqui são os 20 aminoácidos, tá, gente? Ó, eu não vou contar, tá? Mas os 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Classificação dos aminoácidos. Eles podem ser classificados em naturais e essenciais. Os naturais são os que um ser vivo pode produzir, né? E os aminoácidos essenciais são os que um ser vivo não pode produzir, portanto, deve ser obtido na alimentação, tá? Quando eu anotei aqui ser vivo, a gente está falando do ser humano, tá? E dos animais, de uma maneira geral, tá? Então, os animais, esses aminoácidos naturais aqui,
a gente produz. Os essenciais a gente não produz. Então, a gente precisa se alimentar para conseguir eles. A lista de aminoácidos naturais e essenciais vai variar de espécie para espécie, tá, gente? Vou falar do ser humano. Então, aqui nós temos os naturais e os essenciais. Aí tá aqui o nomezinho dos aminoácidos naturais que a gente produz e os essenciais que a gente precisa conseguir através da alimentação, da ingestão de proteína, tá? Proteína animal, proteína vegetal, no ovo, na carne, no frango, no peixe, tá? Os feijões, né? Vários vegetais também possuem proteínas e aí a gente precisa na alimentação adquirir esses aminoácidos essenciais aqui, tá? Para a produção das nossas proteínas. Aí, a gente vai falar sobre a estrutura das proteínas. Elas podem ser primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? Então, a primária é basicamente uma fila, né, de aminoácidos. A secundária ela já começa a fazer umas voltas, né, um espiralado, né, como se fosse um fio de telefone antigo, não sei se vocês vão se lembrar, né, um fio de telefone antigo. As terciárias, elas começam a se dobrar e as quaternária, que é aquela mais elaborada, que é aquela que se enrosca todinha em si mesma, tá? Vou passar aqui. Uma molécula de proteína tem, a grosso modo, o formato de um colar de contas. Aqui a gente tem uma estrutura primária, tá? Ó. O fio fundamental da proteína formado como uma sequência de aminoácidos, tá? Então, a proteína nada mais é, gente, do que uma sequência de aminoácidos. E a gente diz que ela está numa estrutura primária quando ela está nessa configuração aqui, ó, tá? Nessa configuração aqui, ok? A secundária ocorre, porém, que o papel biológico na maioria das proteínas depende de uma forma espacial, ou seja, da maneira como ela está se comportando no espaço ali, muito mais elaborada. Assim, o fio, que era aquele primeiro lá da estrutura primária, o fio fundamental é capaz de se enrolar em si mesmo, resultando em um filamento espiralado que conduz o quê? A estrutura secundária, mantida estável por ligações que surgem entre os aminoácidos, tá? Novos desdobramentos da espiral conduzem a uma nova forma globosa, mantida estável graças a novas ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Essa forma globosa aí representa a estrutura terciária, tá? E por fim, né? Em certas proteínas, cadeias polipeptídicas em estruturas terciárias globosas vão se unir, originando uma forma espacial mais complexa, determinante do papel bioquímico da proteína. Então, depende do papel da proteína, tá? Essa nova forma vai constituir a estrutura quaternária dessa proteína, tá? Isso aí é só para vocês entenderem aí que as proteínas elas se comportam nessas 4 estruturas aí, tá? E as funções das proteínas? As proteínas possuem algumas funções como reserva, a gente pode dizer aí da albumina, né, presente na clara do ovo, por exemplo, que vai servir de alimento, né, para o novo ser vivo que iria surgir ali daquele ovo, então, de reserva. Proteína de transporte, a gente pode citar a hemoglobina, que está lá dentro das hemácias do nosso sangue, e a hemoglobina ela tem um papel de carregar os gases respiratórios, né? Então, ela tem papel de transporte,
porque tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, quando sai da célula, ele vai se ligar na hemoglobina para ser carregado aí pela corrente sanguínea até as células, tá? E no caso do gás carbônico, das células para os alvéolos pulmonares para ser jogado novamente para fora do nosso corpo, né? Como excreta, certo? Então, proteína de transporte, a gente tem como exemplo aí a hemoglobina. Função de proteção, né? A defesa do nosso organismo, ela é feita através de anticorpos. E os anticorpos, gente, nada mais são do que proteínas, tá? Então, tem função de proteção também. Estrutural, compondo as células, né? Dos músculos, né, do nosso corpo. Então, função estrutural. Elas compõem as células dos músculos do nosso corpo, tá? E outras células também, tá? Então, tá aí, ó, um quadro resumo. Função estrutural, função de reserva, estrutural aqui também. Anticorpo, né, defesa, movimento, que é estrutural. Enzimas. Enzimas, gente, é um tipo específico de proteína menor, né? A gente diz que é uma proteína pequena, que tem como função acelerar as reações químicas, sem alterar a constante de equilíbrio dessa reação. Então, a gente diz que as enzimas, elas são moléculas catalisadoras. As moléculas catalisadoras, elas aceleram as reações químicas, tá? Essa é a função das moléculas catalisadoras. Então, vamos lá. Enzimas aceleram as reações químicas, possuem alta especificidade, enzima substrato, que a gente chama de modelo chave-fechadura. Por quê? Aqui está a enzima, né? Aqui está o substrato. A enzima, o substrato, ele vai encaixar certinho aqui, ó, nessa enzima. Ela tem afinidade, esse substrato tem afinidade por essa enzima. E quando ela encaixa aqui, ó, ela vai ser carregada aceleradamente até o seu destino. Por isso que a gente diz que a enzima é catalisadora, tá? E acontece também a desnaturação. O que é a desnaturação de uma proteína? Ocorre com a quebra das ligações secundárias e terciárias, geralmente é irreversível, a proteína perde a forma e a função. Os fatores que causam a desnaturação da proteína são o calor e a variação do pH. Então, a gente tem aqui o exemplo do ovo, né? A clara do ovo é gelatinosa, né? Aquosa, né? O normal da clara de ovo é ser assim. Quando a gente coloca calor nessa clara de ovo, o que ela acontece? Ela fica espessa, esbranquiçada, endurecida, ou seja, ela desnatura, ela perde a forma e a função, ela não deixa de ser proteína, tá? Ela só vai perder a função, ou seja, qual era a função dessa clara de ovo aqui? Nutrir o ser vivo que estava sendo gerado ali, certo? Então, quando ela desnatura, ela perde essa função. Ela não deixa de ser proteína, porém ela perde essa função. Então, quando você come um ovo cozido, você está comendo a proteína, a albumina, tá? Você está comendo a albumina. Porém, para o bebezinho ali, o filhotinho que ia nascer, já ela não serve, tá? Ela não tem mais a função de reserva, tá? E variação do pH também, ó. A gente tá vendo aqui um copo de leite, né? E aí, se variar aqui o pH, ele vai desnaturar, vai talhar, né? Que a gente chama, né? E aí, vai mudar, vai desnaturar aí. O aquecimento de uma proteína a determinadas temperaturas promove a ruptura das ligações internas entre os aminoácidos, responsáveis pela manutenção das estruturas secundárias e terciárias. Os aminoácidos não se separam, não se rompem as ligações peptídicas, porém a proteína fica desmantelada, perde a sua estrutura original. Dizemos que ocorreu uma desnaturação proteica, com perda de sua forma original. Dessa
função dessa maneira, a função biológica da proteína é prejudicada, a função biológica, tá, gente? Mas ela não deixa de ser proteína. Então, quando você come um bife, uma carne de boi cozida, a proteína foi desnaturada, mas você está se alimentando da proteína. Ela perdeu a sua função para o boi, mas não para a gente. Entenderam? Então, ela perde a função biológica, mas não deixa de ser proteína, porque ó, as ligações peptídicas, elas não se rompem, tá? Ela continua sendo uma proteína, tá? Só que uma proteína desarrumada, então ela perde a função original dela, tá?